Olá, meu nome é Vitor e esse é o vídeo sobre diretórios principais do curso de Introdução ao Linux. Ao utilizar o comando ls/ no Bash Shell, é possível listar todos os diretórios contidos na raiz do sistema de arquivos. O símbolo barra representa o diretório raiz. É daqui que nasce toda a árvore de diretórios do Linux. Qualquer arquivo, dispositivo ou configuração no sistema tem origem nesse diretório. Nesse vídeo, vamos entender em detalhes os principais diretórios que fazem parte da raiz do sistema. Antes de tudo, é importante contextualizar que a estrutura de diretórios segue um padrão conhecido como File System Hierarchy Standard, que define onde arquivos de determinada função devem ficar para garantir organização, compatibilidade entre distribuições Linux e facilidade de administração. O diretório bin contém os binários executáveis dos programas que todos os usuários precisam para operar o sistema, mesmo em condições mínimas. Aqui ficam os comandos como ls, o cp, mv, o cat, o grep e o echo, que precisam estar acessíveis mesmo quando o sistema está em modo de recuperação, antes de outros dispositivos serem montados, como o /usr. Porém, nos sistemas Linux atuais, não há separação de diretórios de binários executáveis. Com isso, o bin passou a ser um link simbólico para /usr/bin, e os binários essenciais agora residem dentro do /usr. Isso simplifica o gerenciamento do sistema e evita a duplicação de arquivos. Mesmo assim, o bin continua existindo por motivos de compatibilidade, garantindo que scripts e ferramentas antigas continuem funcionando. Funcionalmente, hoje ele aponta para o mesmo lugar que o sr/bin, mas mantém seu papel tradicional na hierarquia do sistema. O diretório lib, historicamente, armazena as bibliotecas essenciais usadas pelos programas em bin e sbin, além dos módulos fundamentais do kernel. Essas bibliotecas são carregadas pelos programas para executar operações básicas, como manipulação de arquivos, gerenciamento de memória, chamadas de sistema e outras funções essenciais. Assim como ocorre com o diretório bin, nos sistemas atuais, o lib também geralmente é um link simbólico que aponta para o sr/lib. Isso faz parte do mesmo processo de unificação da hierarquia do sistema, no qual os arquivos reais passaram a residir dentro de usr, enquanto o lib permanece principalmente por compatibilidade. Mesmo sendo um link simbólico, em muitas distribuições modernas, esse diretório continua representando o conjunto de bibliotecas fundamentais para o funcionamento do sistema. O diretório sbin reúne os binários dos programas destinados à administração do sistema, como ferramentas de particionamento, inicialização e manutenção, como por exemplo o fdisk, o makefilesystem, o reboot ou o filesystemcheck. Eles normalmente são usados apenas pelo superusuário, já que realizam operações que afetam todo o sistema. Nos sistemas modernos, assim como acontece com o bin e o lib, o sbin geralmente é um link simbólico para o usr/sbin, mantendo compatibilidade com a hierarquia tradicional. /dev contém os arquivos de dispositivos. O Linux segue a filosofia Unix de que tudo é arquivo. Dispositivos são expostos como device nodes, que são arquivos especiais gerados pelo kernel. Esses arquivos representam drivers e permitem acesso ao hardware via chamadas de sistema, sem que programas precisem conhecer a complexidade da comunicação com o dispositivo. Nesse diretório é possível encontrar discos, terminais e outros dispositivos virtuais como o null e o random. O /proc é um diretório virtual criado pelo kernel utilizando o Process File System. Ele não contém arquivos reais armazenados em disco. Em vez disso, cada arquivo dentro dele é gerado dinamicamente pelo kernel no momento da leitura. Isso significa que o proc funciona como uma interface direta para os dados internos do kernel, expondo métricas, estados, parâmetros e informações sobre processos em tempo real. Tecnicamente, podemos dizer que o proc é uma forma de o kernel disponibilizar estruturas internas, como o uso de memória, estatística de CPU, sistemas de arquivos suportados e os módulos carregados de maneira legível para programas e para o usuário. Além disso, o proc contém um diretório para cada processo ativo, nomeado pelo seu PID. Cada um desses diretórios também é gerado dinamicamente, refletindo o estado atual do processo segundo o kernel. Lendo esses arquivos, é possível saber o comando que iniciou o processo, o diretório atual, os descritores de arquivo utilizados pelo processo, as informações gerais e as variáveis de ambiente. Utilitários como o htop, o ps, o free e o uptime leem os dados diretamente desse diretório. O diretório usr é uma das partes mais extensas e importantes da estrutura do Linux. O usr significa Unix System Resources. Aqui ficam grande parte dos programas, bibliotecas, manuais e arquivos compartilhados do sistema. Com a unificação moderna da hierarquia, muitos diretórios tradicionais, como o bin, sbin e o lib, passaram a apontar para suas respectivas versões dentro de usr, tornando esse o local central onde realmente residem os arquivos. Dentro do usr, encontramos subdiretórios
subdiretórios fundamentais. O SRBin, que contém a maior coleção de binários executáveis do sistema, incluindo comandos usados por usuários e administradores. O SRInclude, que inclui os cabeçalhos da linguagem C utilizados para a compilação dos programas. O SRLib, as bibliotecas compartilhadas de aplicações. O SRLocal, o espaço reservado para programas instalados manualmente pelo administrador, separado do gerenciamento da distribuição. O SRShare contém os arquivos independentes de arquitetura, como os manuais, as manpages, documentação, ícones, temas e dados estáticos. E o SRSRC, que tem o código-fonte de alguns programas. O diretório SR é o local de grande parte das aplicações e recursos utilizados no dia a dia. O boot contém os arquivos utilizados no processo de boot, o kernel Linux, o init RAM file system e arquivos do bootloader utilizado, como por exemplo o grub. Se algo aqui for apagado, o sistema pode deixar de inicializar. O diretório etc reúne praticamente todas as configurações do sistema. Aqui dentro ficam arquivos fundamentais, como o etc pswd, que armazena a lista de usuários, o etc fstab, responsável por definir como e onde cada sistema de arquivos deve ser montado, e o etc hosts, que faz a resolução local dos nomes. O diretório opt é destinado a aplicações opcionais, geralmente programas adicionais fornecidos pela distribuição ou software de terceiros instalados pelos próprios usuários. Ele funciona como um espaço separado para esses aplicativos, mantendo-os organizados e isolados do restante do sistema. É comum que programas maiores ou proprietários criem seus próprios subdiretórios dentro de opt, reunindo ali todos os arquivos necessários para seu funcionamento. O diretório home abriga os diretórios pessoais de cada usuário do sistema. É aqui que ficam documentos, downloads, configurações individuais, todos os arquivos que permanecem especificamente a cada pessoa que usa a máquina. Essa separação garante que os dados dos usuários permaneçam organizados e isolados dos arquivos do próprio sistema, permitindo que cada um tenha seu espaço independente sem interferir no funcionamento do Linux como um todo. O root é o diretório pessoal do administrador, é como se fosse o home do usuário root. No Linux, tanto o diretório mnt quanto o media são usados para montar dispositivos, mas cada um tem uma função específica. O mnt é tradicionalmente reservado para montagens temporárias feitas manualmente pelo administrador. É o local ideal para situações que você precisa montar um disco, uma partição ou qualquer outro sistema de arquivos de forma pontual, usando comandos como o mount diretamente no terminal. Já o media é voltado para dispositivos removíveis, como pendrives, DVDs, cartões de memória e HDs externos. Aqui, a montagem costuma acontecer automaticamente, feita pelo próprio sistema ou pelo ambiente gráfico. O diretório run armazena informações temporárias usadas pelo sistema desde o momento do último boot. Ele funciona como uma área de estado ativo, onde ficam arquivos como PIDs de processos em execução, sockets criados por serviços do sistema e outros dados essenciais para que esses serviços funcionem corretamente enquanto o computador está ligado. Todo o conteúdo de run é volátil, ele é criado a cada inicialização, garantindo que sempre contém apenas informações atualizadas sobre a execução atual do sistema. O diretório tmp é usado para armazenar arquivos temporários criados por qualquer aplicação. É um espaço aberto onde programas podem gravar dados de uso rápido ou arquivos que só precisem existir durante a sessão atual. Como esse diretório é limpo automaticamente a cada reinicialização do sistema, ele serve justamente para guardar informações que não precisam ser preservadas. Por isso é comum que navegadores, editores de texto e diversos utilitários utilizem o tmp para operações momentâneas. O diretório var armazena os dados que mudam conforme o sistema é utilizado, por isso recebe o nome de variável. Aqui ficam os arquivos que crescem, se atualizam ou são recriados com frequência. É o caso dos registros de atividades em varlog, das informações de cache mantidas pelas aplicações em varcache e dos dados de estado de programas em varlib, que permitem que serviços retomem seu funcionamento corretamente. O var opt, que guarda dados variáveis de software instalados em opt, e o var spool, usado por serviços que trabalham com filas, como impressão e envio de mensagens. Por fim, o var tmp é um espaço para arquivos temporários que precisam ser preservados mesmo após um boot. Em resumo, o var concentra tudo aquilo no sistema que está em constante mudança. Nesse vídeo, nós exploramos em detalhes os principais diretórios do Linux. Vimos o que cada um armazena, por que eles existem e como fazem parte da organização do sistema. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.